Na verdade, isso sempre volta à cruz. Porque se eu não vejo a cruz, eu não vejo o que Jesus fez por mim. Então eu nunca poderei ser livre. Muitas vezes, as pessoas ouvem a voz errada, e a voz do estranho está sempre falando. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem e obedecem a minha voz, e não seguirão a voz do estranho. É um mandamento não seguir a voz do estranho. O estranho fala o contrário do que a palavra de Deus diz sobre você. Então, o corpo de Cristo, como um todo, em minhas viagens, falando com as pessoas, o corpo de Cristo não necessariamente e constantemente vai à Bíblia para descobrir o que Deus diz sobre eles, mas eles sempre ouvem o estranho que diz mentiras sobre eles. Então, o estranho, por exemplo, eu saí de 22 anos de vício. Eu cresci e fui educado por maçons, nas casas maçônicas. Se eu estivesse sentado lá e ouvisse o estranho me falar sobre todas essas coisas em minha vida, como não há cristãos em minha vida, ou havia maldições hereditárias, ou até mesmo você cresceu e tem raízes maçônicas em sua vida, ou você era um viciado em drogas e você tem todas essas coisas que precisam de perdão. Se eu não acredito na cruz e não creio no trabalho consumado de Jesus, que ele apagou o que foi escrito contra mim, que o sangue de Jesus, na verdade, cancela completamente a realidade de qualquer maldição hereditária sobre a minha vida presente. Porque quando eu entro num pacto de sangue com Deus, o sangue de Jesus, eu entro para uma linhagem de sangue diferente. Eu, na verdade, entro para a linhagem de sangue de Jesus Cristo. Então toda aquela coisa maçônica, toda a maldição hereditária, toda aquela coisa, aquela nuvem negra que estava sobre a minha vida, quando eu vejo o trabalho consumado e vejo também que ele, na verdade, não só me perdoou, mas também esqueceu todas as coisas que eu fiz de errado e todas as coisas que foram feitas a mim, quando vim para Jesus eu disse, Deus, eu perdoo tudo isso. Deus, tu me perdoas tudo isso. E foi isso. A Bíblia diz em Hebreus 9 que o sangue de Jesus purificará nossas consciências das obras mortas para servirmos a Deus. O sangue de Jesus, na verdade, purifica minha consciência. A consciência da realidade em que eu vivo. A sua consciência é como a sua mente, vontades, emoções, seus padrões de pensamento, o jeito que você pensa. E as pessoas ao seu redor dizem que você tem uma consciência culpada. É uma coisa que as pessoas falam muito. Eu tinha uma consciência culpada a minha vida toda, mas eu não tenho tido nenhuma culpa por 10 anos e meio. Então, quando eu fui salvo, eu fui tão salvo e foi por causa da simplicidade que há em Cristo. A simples mensagem do Evangelho. Jesus Cristo foi crucificado por minhas ofensas e ele foi ressuscitado para minha justificação. Então, se eu não vejo isso, eu nunca posso ver identidade. E eu tenho que ver o que meu pai pensa sobre mim. Eu não posso me permitir considerar... Você não pode se permitir tomar minha mensagem sozinho. Você tem que pegá-la, ir direto para a Bíblia e dizer, Deus, é isso que o Todd disse. Me mostre na tua palavra. E uma vez que o Espírito Santo te mostrar a palavra, isso muda a tua realidade. E de repente você começa a viver de acordo com os pensamentos de Deus sobre você, ao invés dos pensamentos do inimigo sobre você. E você começa a perceber... Veja, o que acontece é que a verdade estabelece a sua casa. Tão forte aqui na mente, em minha alma. Lembre-se, sua alma é sua mente, vontades e emoções. Então, Deus quer nos santificar completamente. A Bíblia diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então, Deus quer me santificar através do meu espírito. Quando eu nasço de novo, eu me torno um espírito com Deus. Deus quer santificar o meu corpo, em outras palavras, a minha carne. Ele quer santificar a minha carne, e a igreja meio que luta contra isso. Mas a Bíblia diz que nós nos tornamos carnes de sua carne e ossos de seus ossos. Então a minha carne não tem mais voz em minha vida. E agora que eu me tornei um espírito, e carne de sua carne e ossos de seus ossos, quando eu vejo a realidade da minha alma, e a transferência de todo o pensamento demoníaco e toda a estratégia do inimigo, do jeito que parece certo ao homem, aquela coisa é apagada e a verdade estabelece sua casa bem aqui. E de repente eu começo a pensar a partir da verdade, ao invés de em direção à verdade. Eu começo a pensar do ponto de vista dos céus e da perspectiva dos céus. A Bíblia diz, coloque sua mente nas coisas do alto e não nas de baixo. Se eu vejo isso corretamente, toda vez que eu olho no espelho, eu vejo o que Deus vê. E nunca vou ouvir o que o inimigo sussurra para mim. E se eu fizer, isso é tão exposto pela verdade que ele é só um mentiroso. E por que eu ligaria para isso? Identidade é algo de máxima importância. Porque se não sabemos quem somos, quem mais saberá?